Através das relações momento-curvatura, é possível obter o máximo momento que a seção consegue absorver em flexão simples. Dependendo da geometria da seção e dos materiais, esse máximo momento ele pode ser caracterizado por grandes deformações após atingir o pico ou pequenas deformações após atingir o pico. Isso é o que a gente chama de ductilidade da seção ou dutilidade. Quanto maior a dutilidade, mais deformação, mais curvatura a seção consegue absorver após atingir o seu momento último. Para analisar o estado limite último, essa informação do momento último é uma informação fundamental. Mas não é fácil você determinar diretamente qual é o momento último de uma seção. No caso geral, é necessário fazer a integração das tensões usando diagramas tensão-deformação não lineares, porque próximo à ruptura não faz mais sentido a gente usar, como se usou ali na verificação dos estados limites de serviço, o diagrama linear para o material ao longo de toda a altura da seção. Alternativamente, no caso do concreto, para obter valores relativos ao estado limite último, pode-se usar o conceito do bloco de Whitney, ou bloco retangular de tensões, que é simplesmente um artifício matemático que se usa para fazer a substituição da relação tensão-deformação por uma distribuição constante que permite fazer as integrais, aquelas integrais do momento fletor e do esforço normal, ou seja, da resultante de compressão no concreto, para que você possa fazer aquela integração de maneira mais simples e possa obter resultados com cálculo manual. Falando agora em relação à norma brasileira, ela também trabalha com o conceito de dimensionamento no estado limite último, usando coeficientes parciais de segurança. As principais, se a gente pode resumir assim, as principais hipóteses da norma no estado limite último à flexão simples são os seguintes. Primeiro, aplicação de coeficientes parciais de redução de resistência no concreto e no aço. As relações tensão-deformação dos materiais elas são reduzidas através desses coeficientes parciais de redução. Coeficiente do concreto e coeficiente do aço, de tal forma que o momento último da seção, o momento a ser considerado no estado limite último, ele é calculado com relações tensão-deformação alteradas pelos coeficientes de segurança. Nesse aspecto difere um pouco da norma americana, onde você pega, a norma americana permite você calcular o momento último com valores nominais da resistência dos materiais e reduzir o momento como um todo, por um único coeficiente de segurança. Aqui não, na norma brasileira você tem que usar coeficientes para obter coeficientes diferentes dos materiais para obter o momento último da seção. A segunda hipótese também é a questão da majoração das ações. Você tem que obter o esforço solicitante, momento solicitante de cálculo a partir das ações majoradas para a combinação de ações que você estiver tratando no momento. E o último importante item é que a norma faz a definição dos valores últimos convencionais de deformação para caracterizar a ruptura. Ou seja, em geral, não se procura calcular qual que é o momento último, mas admite-se que, a partir de uma determinada configuração deformada, a seção já se encontra no seu estado limite último de flexão simples. Comentário importante é que quando você faz projeto ou dimensionamento no estado limite último, sempre você está trabalhando numa situação hipotética, que não vai corresponder a uma situação real que a estrutura vai viver no dia a dia, mas que garante a segurança da seção transversal, no caso agora de flexão simples que nós estamos trabalhando. Em linhas gerais, isso significa admitir que se houver, por algum efeito, por algum problema, uma redução na resistência dos materiais daquele valor, e se houver um sobrecarregamento e o momento de cálculo solicitante atinge aquele valor,
com base nessas duas informações é que você vai fazer o projeto. Em relação aos problemas que nós podemos formular na consideração do estado limite último à flexão simples, nós colocamos dois aqui. Primeiro, o problema de análise. O problema de análise é um problema muito comum em análises por elementos finitos, em verificação de estruturas. Ele consiste em você determinar a configuração deformada de uma seção conhecida, a geometria, os materiais, as armaduras. Os materiais aí você vai ter que adotar algumas relações de tensão e deformação apropriadas, determinar essa configuração deformada a partir do momento aplicado MD. Esse é um problema clássico e em análise por elementos finitos você faz isso o tempo todo. Né? Você tem as ações conhecidas e quer saber a resposta da estrutura. Alternativamente, existe um problema clássico também, que é você calcular o maior momento MRD, momento resistente, que uma seção conhecida resiste na flexão simples. Comparar com um momento solicitante. Esse tipo de problema é conhecido como problema de verificação de capacidade. É muito usado, por exemplo, quando você quer fazer alguma alteração de projeto, saber se uma determinada seção resiste a um aumento de momento externo. É o chamado problema de verificação da capacidade. No dia a dia de projeto, o problema mais comum é o problema do dimensionamento. No dimensionamento, sempre você tem algumas incógnitas entre as dimensões da seção, uma ou mais incógnitas entre as dimensões da seção. Por exemplo, a altura, no caso é a altura útil, ou a armadura total, que deve ser calculado para um valor conhecido no momento solicitante e das propriedades dos materiais. Pela norma brasileira, o requisito de segurança global exige que o momento resistente seja superior ao momento solicitante. Esse momento resistente ele é calculado em função dos materiais concreto e aço, afetados pelos seus respectivos coeficientes de segurança. Então, a exigência é que esse momento resistente seja superior ao momento solicitante, que por sua vez deve ser calculado com os valores majorados das ações. A segurança, então, ela é atacada aí em duas frentes. Primeiro, diminuindo a resistência dos materiais e segundo, majorando os valores nominais das cargas. Essa exigência é uma exigência do tipo maior ou igual, ou seja, o momento resistente tem que ser igual ou superior ao momento solicitante, mas na prática você, para poder dimensionar, você faz isso, transforma isso na igualdade. Seria o caso mais econômico, digamos assim, porque você não estaria com sobras grandes de segurança, além do que você já colocou através dos coeficientes. É uma questão aí é saber, por exemplo, quanta segurança você tem numa seção, né, na flexão simples ou num dimensionamento qualquer. Isso é um assunto do estudo da segurança das estruturas e da confiabilidade estrutural. A norma brasileira trabalha com esse conceito, né, de método dos coeficientes parciais, que é uma variação aí do LRFD, Load Resistance Factor Design. Continuando aí, descrevendo alguns aspectos da norma brasileira, que permitem que se faça o dimensionamento no estado limite último à flexão simples, a norma brasileira adota duas possibilidades. O seguinte, que ao dimensionar uma determinada seção à flexão simples, a ruptura vai acontecer por esmagamento do concreto comprimido, ou alternativamente por uma deformação plástica excessiva da armadura. Na prática, a ruptura da seção ela sempre vai ocorrer quando houver o esmagamento do concreto. A armadura ela possui uma grande capacidade de deformação. Então, na flexão simples, o que vai caracterizar a ruptura, digamos, na prática, no laboratório, por exemplo, vai ser um esmagamento do concreto. Só que
esse esmagamento do concreto, muitas vezes ele ocorre depois de grandes deformações no caso da peça flexão simples, da viga. Portanto, a norma ouve por bem limitar a deformação plástica, a deformação máxima da armadura. Mesmo que a seção ou a viga ainda, o aço ainda possa se deformar muito mais, a norma estabeleceu um limite de 10 por mil, ou 1%, na deformação na armadura tracionada, e a partir desse valor já se considera que está caracterizado o estado limite último. Apesar de que, mesmo que existe a possibilidade, mesmo depois de ter atingido esse valor, a seção ainda resistir a mais deformação sem haver a ruptura. Esses valores são convencionais, né? Na verdade, esses dois valores de dimensionamento são convencionais para que a gente possa calcular o momento resistente das seções. Em relação aos materiais, já há bastante tempo a norma brasileira adota o diagrama elastoplástico perfeito para o aço, tensão de escoamento FYD, minorada pelo coeficiente de segurança, que ocorre para uma deformação de início de escoamento EYD. Considera-se que você tem uma fase elástica e depois uma fase plástica, um patamar de escoamento perfeito para o aço. Em relação ao concreto, o diagrama parábola-retângulo é ainda usado pela norma brasileira, pelo menos para os concretos usuais. O diagrama parábola-retângulo sofreu mais recentemente uma alteração para que se adaptasse aos concretos de mais alto desempenho, a partir de 50 até 90 MPa. Então não se pode mais falar em uma curva parabólica. O coeficiente da curva não caracteriza uma parábola do segundo grau para o caso dos concretos de maior resistência. Ainda assim, a norma permite o uso do diagrama retangular simplificado e define os valores para os quais como você pode construir esse diagrama retangular simplificado para facilitar os cálculos. Claro que se pode também fazer o cálculo preciso através da integração das tensões na seção, como se fez naquele algoritmo lá no início desse capítulo de flexão simples, mas para dimensionamento mais rápido, sempre é preferível adotar um diagrama mais simplificado. A norma, então, ela caracteriza o estado limite último na flexão através desses dois valores de deformação limite. Considera-se que há ruptura quando o concreto atinge uma deformação igual a εcu. Esse εcu, durante muito tempo, foi o 3,5 por mil. Hoje é um valor que pode ser reduzido em função da resistência do concreto, em função da classe do concreto. Ou a deformação no aço atingiu seu valor limite. Como eu mencionei, o valor de εcu, deformação última do concreto, é função da classe do concreto. Para concretos de classe mais baixa, ele continua sendo 3,5 por mil e esse valor vai se reduzindo a partir de 50 MPa. A deformação limite no aço é fixada em 1% ou 10 por mil. Portanto, o que é que a norma está dizendo aí? Que se uma dessas duas situações for atingida, pode-se considerar que a seção está em estado limite último. Isso facilita bastante o dimensionamento, uma vez que você não precisa realmente ir atrás, né, do momento último da seção. Ao fixar uma das duas deformações para caracterizar o estado limite último, o que se está fazendo na prática é impondo uma restrição nas configurações deformadas que você deve trabalhar no dimensionamento ao estado limite último. Quando eu imponho uma restrição sobre essas deformações, eu sempre posso eliminar uma das variáveis de deformação. Nós vimos no início da análise da relação momento-curvatura e na análise
das seções em serviço que eu sempre preciso de dois parâmetros para descrever uma configuração deformada de uma seção. Se eu estiver fazendo dimensionamento em estado limite último, como uma dessas duas coisas vai sempre estar acontecendo, né, o concreto atingir o seu valor limite ou o aço atingir o valor limite, a gente consegue eliminar uma variável. E aí pode-se trabalhar somente com uma variável de deformação. Certo? As seções planas permanecem planas, mas eu não preciso mais de duas variáveis para descrever a deformação no estado limite último. Eu estou usando somente um conjunto restrito de deformações possíveis. A variável mais conveniente para se trabalhar com a deformada da seção no estado limite último é a linha neutra, que é essa distância da fibra mais comprimida até a fibra onde a deformação é nula. Portanto, a gente pode analisar aí as duas situações. No lado esquerdo, a deformação plástica excessiva, o estado limite último por deformação plástica excessiva, e do lado direito, o estado limite último por esmagamento do concreto. No caso da deformação plástica excessiva, eu tenho a deformação no aço atingindo o seu valor limite e a deformação lá em cima no concreto, na região de compressão, abaixo do valor máximo que o concreto pode absorver. Portanto, todas as seções que atingem a ruptura por deformação plástica excessiva apresentam uma configuração deformada como essa da figura. Essa deformação no concreto ela pode ser muito baixa ou ir crescendo até chegar próxima do seu limite. Mas o que caracteriza, né, essa situação de ruptura é justamente o ponto fixo com a deformação no aço tracionado igual ao seu valor limite. Então eu posso definir infinitas, né, variações dessa configuração deformada, mexendo somente no concreto lá em cima, variando ele entre 0 e a deformação última. Certo? Varrendo toda essa região, a gente acaba definindo o que a norma chama de domínio de deformação, que a gente vai ver já já. Já em relação ao esmagamento do concreto, se a ruptura, né, se o estado limite último é caracterizado pelo esmagamento do concreto, então a fibra mais comprimida atinge a deformação limite εcu, enquanto que a armadura tracionada ela tem um valor de deformação inferior ou no limite igual ao seu valor máximo. Então, esse tipo de ruptura é caracterizado por uma deformação fixa, igual a deformação de ruptura no concreto, e deformações variáveis na região tracionada, na posição do aço tracionado. Certo? Então, pela figura aí, dá para perceber que a deformação plástica excessiva, a linha neutra, tende a ser pequena, e quando há esmagamento do concreto, a linha neutra pode atingir valores maiores. Tem uma região comprimida maior quando você tem o esmagamento do concreto, caracterizando o estado limite último. Nesse segundo caso, o esmagamento do concreto, eu vou ter também infinitas possibilidades, mas todas elas vão passar pela caracterização de que a deformação máxima, a deformação fixa no concreto, lá na região comprimida, é igual à sua deformação última, εcu. E eu posso variar a deformação do aço aqui embaixo, que eu vou continuar tendo situações caracterizadas como o esmagamento do concreto. Se a gente tenta percorrer todas as possibilidades para a caracterização do estado limite na flexão simples, no estado limite último na flexão simples, pode-se chegar a essa figura aí, que é uma figura que está na norma. Na verdade é uma parte da figura, porque a norma estende isso também para os casos de flexo-compressão e flexo-tração. Aqui, como eu estou na flexão simples, eu só vou pegar essas três variações, as três possibilidades, que são chamados os domínios de deformação no estado limite último
nesse caso particularizados para situações de flexão simples. O que acontece então? Vamos aí de um por um. Né? No domínio 2, está representado ali em amarelo, a deformação no aço é igual ao seu valor limite para qualquer deformação que você tenha do concreto, de 0 até o valor limite do concreto. Então a gente define todas as seções que pertencem, né, que estão sofrendo esse tipo de estado limite último, a partir de um giro naquele ponto inferior esquerdo, onde está a deformação máxima do aço. Qualquer seção transversal que passe por qualquer deformada de seção transversal que passe por aquele ponto, caracteriza uma situação de estado limite último por alongamento excessivo do aço. Quando você chega no final desse domínio, né, como a norma determina, o domínio 2, você tem uma situação em que você tem a deformação máxima no concreto e tem a deformação máxima do aço, que estava fixa, e a deformação máxima no concreto na fibra mais comprimida. A partir daí, você entra nos domínios em que o concreto passa a ser, vamos dizer assim, o determinante para a ruptura. Ou seja, os domínios onde se atinge a resistência máxima do concreto e em que a armadura vai estar com valores de deformação inferiores ao seu valor limite. Certo? Então, toda essa região aí, caracterizada como 3 e 4, todas as configurações deformadas que passem por aquele ponto superior esquerdo, estejam aí na região azul ou na região vermelha, são configurações deformadas que caracterizam o estado limite último de ruptura por concreto, o esmagamento do concreto. Por que é feita essa separação entre 3 e 4? É feita a separação entre 3 e 4 porque em 3 você tem a deformação última do concreto atingida e em relação ao aço, ele ainda está na sua fase de escoamento, ainda está dentro do seu patamar de escoamento. Quando você sai do 3 para o 4, as configurações deformadas, você vai ter a deformação no aço inferior à sua deformação de início de escoamento. Isso tem consequências, pelo menos na flexão simples, deve ser evitado. Nós vamos agora ver como é que isso aí funciona na prática. Né? Então, se eu pegar uma seção transversal aí traçada, como foi traçada aí dentro do domínio 2, lá em cima está representada a relação tensão-deformação do concreto, para a gente ver onde é que vai cair essa deformação. E aqui embaixo está representada a relação tensão-deformação do aço. Então, uma seção como essa representada aí, que está aí no meio do domínio 2, a deformação máxima do aço é igual ao valor limite, portanto, a sua tensão é igual a FYD, pelo diagrama lá de baixo, e a deformação do concreto está em um valor inferior ao seu valor limite. Ou seja, esse domínio aí é caracterizado pela folga do concreto, pelo aço estar atingindo o seu limite. Quando chega no final desse domínio, se entra no domínio 3, as configurações deformadas elas necessariamente têm que passar por aquele canto superior direito. Então nós estamos vendo aí uma deformação típica, uma configuração deformada típica, para uma seção no domínio 3. Pode-se verificar, a partir dos diagramas lá de cima e aqui de baixo, que a deformação do concreto está no seu limite, ou seja, a tensão máxima do concreto é alfa vezes FCD, e a deformação no aço está no patamar de escoamento, mas ainda é superior, quer dizer, é inferior ao limite e é superior à deformação de início de escoamento. Então ainda é uma região favorável do ponto de vista do aço. Eu não tinha falado antes, mas tem uma questão também, né, que no domínio 2 você está com a linha neutra lá em cima, né, a região comprimida é pequena. No domínio 3 você desce mais a linha neutra, você tem uma região comprimida maior. Finalmente, o último domínio, que é o domínio 4, você tem essa configuração deformada descrita aí por essa reta. O concreto atingiu o seu limite e o aço está com uma
tensão, uma deformação abaixo da deformação de início de escoamento. Ligando ali ao gráfico tensão-deformação, isso significa que a tensão no aço vai ser inferior à tensão de escoamento e o aço ainda vai estar no regime elástico. Quer dizer, o concreto já atingiu o esmagamento e o aço ainda está no regime elástico, não escoou. Como nós vamos ver, isso é uma situação que é indesejável. E esse domínio 4 tem sido sempre um grande vilão aí, né? Sempre se vê nos livros que não se deve trabalhar na flexão simples no domínio 4. A linha neutra fica lá embaixo, você tem uma região comprimida grande, como dá para ver ali na esquerda. A partir de considerações geométricas simples, a gente pode calcular facilmente esses dois valores que estão representados aí na figura. Primeiro é o final do domínio, o valor da linha neutra correspondente ao final do domínio 3 e final do domínio 2 e início do domínio 3, que eu chamei aí de x23. E segundo, o valor da linha neutra correspondente ao final do domínio 3 e início do domínio 4, que eu chamei na figura aí de x34. Simplesmente utilizando a equação de compatibilidade de deformações, a gente consegue determinar facilmente esses dois valores, que vão depender apenas dos valores limites de deformação que a gente utiliza. Certo? Então, a gente pode caracterizar os domínios também em função da linha neutra. Nessa tabelinha está representada estão representadas todas as possibilidades de deformadas em estado limite último, de acordo com a norma brasileira. Nós temos que no domínio 2, a linha neutra começa de zero, claro que o zero não vai fazer significado físico, né, mas ela tem uma faixa de variação ali que pode ir de 0 até o x23. A linha neutra vai de 0 até x23. Esse x23 você pode obter a partir da equação de compatibilidade. Ele é função da deformação última do concreto e da deformação limite no aço. Nesse domínio você tem a deformação no aço pré-fixada, igual ao seu valor limite, e a deformação no concreto pode ser calculada a partir desse valor. Quando você passa para o domínio 3, a gente tem uma faixa de variação da linha neutra, ou da forma dimensional x sobre d, entre o x23 e o x34. x23 é εcu sobre εcu mais εs limite, e o x34 é o εcu dividido por εcu mais εyd. Ou seja, esses limites só dependem dos materiais que você está usando. Nesse domínio 3 você tem a deformação no concreto fixa em εcu, valor limite, e você pode calcular a deformação no aço, se você conhecer, né, a linha neutra. Nesse caso, a deformação no aço vai ser maior do que a deformação do início de escoamento daquele aço em particular. Finalmente, no domínio 4, você tem valores elevados da linha neutra, a partir de x34. A deformação no concreto é fixa, igual a εcu, e a deformação no aço vai diminuindo, é menor do que o εyd, mas pode ser calculado a partir das duas outras variáveis. Ou seja, sempre, né, que eu souber a linha neutra, se eu souber x, eu sei calcular tanto a deformação no concreto como a deformação no aço. Portanto, está caracterizada a minha configuração deformada com uma variável apenas. E pode ser feita a partir daí a integração das tensões, por exemplo, para achar os esforços resistentes. Finalmente, no gráfico lá de baixo, tem duas curvas mostrando como é que é a evolução das deformações no concreto e no aço à medida que você vai percorrendo os domínios. No domínio 2, em que a linha neutra varia de 0 até o x23, você tem, né, aquele gráfico azul, a deformação no concreto crescendo e a deformação no aço constante. Quando você vai para o domínio 3, ou seja, depois do x23 e antes do x34, aí você tem a deformação no concreto constante e a deformação do aço variando até chegar ao valor de início de escoamento, que é quando começa o domínio 4. Entre x34 e d você tem as deformações no domínio 4. Tá?
Ou seja, se eu souber o valor de x, eu consigo pegar, aí no gráfico fica bem claro, tanto a deformação no concreto comprimido, como a deformação no aço.